bom dia, paz do Senhor a todos. Eu me chamo Ramecris Silva, sou professor da Escola Bíblica Dominical da Igreja Metodista Ortodoxa de Madureira e estou vindo aqui nessa manhã dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo na nossa igreja com base na carta de Paulo aos Efésios. Então a gente vai estar fazendo um breve resumo do que foi a nossa aula anterior e vamos entrar na aula 2. A aula anterior ela foi postada tanto no YouTube da nossa igreja quanto no Facebook. Então, se você pesquisar em ambas as redes sociais, Facebook e YouTube, Igreja Metodista Ortodoxa de Madureira, você vai encontrar os nossos canais. E se você pesquisar dentro dos nossos canais, você vai encontrar lá, EBD Aula 1. E aí você vai poder acompanhar a aula 1 e depois a aula 2, que é essa que nós vamos ministrar hoje. Além dessas aulas, nós temos as palavras pastorais do nosso pastor-presidente, pastor Maurício, e também a palavra do culto da palavra, que é um outro culto de estudo que nós temos na nossa igreja toda quinta-feira com o pastor Luiz Cláudio. Então, se você precisar acessar qualquer conteúdo, busca lá nas nossas redes sociais. Amém? Vamos dar continuidade, eu vou fazer um breve resumo do que foi a nossa aula, nossa primeira aula. Então, nossa primeira aula nós fizemos uma introdução e falamos um pouco do contexto da carta de Paulo aos Efésios, dando uma noção geral sobre essa carta, e falamos um pouco das características da cidade de Éfeso. Então, a cidade de Éfeso era uma cidade que era uma grande capital, ela era a capital da província romana na Ásia, ela ficava na Ásia Menor, era a maior cidade portuária da Ásia Menor, era uma cidade que na época de Paulo, quando Paulo pregou, tinha aproximadamente 300 mil habitantes, então era uma cidade que para aquela época 300 mil habitantes eram muitos habitantes, e além disso tinha a população flutuante, porque como era uma cidade portuária, tinha uma grande circulação também de embarcações e de pessoas, além dos habitantes. Então era uma cidade estratégica para que Paulo pudesse estar ministrando a palavra de Deus e ministrando tudo que ele tinha aprendido acerca do reino de Deus. Então Paulo, quando escreve para essa cidade na época ela vivia em uma idolatria muito grande, porque eles tinham uma deusa grega chamada Artemis, com um templo que cabia aproximadamente 25 mil pessoas. Você imagina um templo para aquela época com 25 mil pessoas capacidade. Então, dentro desse templo, eles comercializavam imagens de prata dessa deusa, da deusa Artemis. Os romanos conheciam a deusa Artemis como deusa Diana. Então, para os romanos, ela era chamada de Diana, e para os gregos, era chamada de Artemis. Então, essa era a contextualização da época da cidade de Éfeso. Dando continuidade, o que a gente falou na aula? Nós fizemos aí uma trajetória com base em outros livros, que é o livro de Atos, que vai contar um pouco sobre essa viagem de Paulo. Então, essa viagem de Paulo, ela foi a terceira viagem missionária de Paulo. Então, quando você consulta lá Atos 19, de 1 a 3, vai falar sobre essa viagem de Paulo. A conversão de Paulo está descrita em Atos 9, de 3 a 5. Então, esses tópicos que eu estou falando agora foram os tópicos que a gente ministrou na aula 1. A gente não vai entrar neles, mas vai dizer para você que está assistindo esse vídeo, que não viu a aula 1, o que a gente falou na aula 1. Então, nós falamos sobre a terceira visita de Paulo, terceira viagem missionária de Paulo, onde ele fez a primeira visita à igreja de Éfeso. Amém? A cidade de Éfeso e a igreja que estava lá. Então, foi na terceira viagem missionária dele. Está lá em Atos 9, de 1 a 3. A conversão de Paulo está em Atos 9, de 3 a 5. Então, conta a história da conversão de Paulo. Terceira viagem missionária, Atos 19, de 1 a 3. Conversão de Paulo, Atos 9, de 3 a 5. O encontro de Paulo com os 12 discípulos na cidade de Éfeso. Por que a gente falou disso? Desse encontro que está lá em Atos 19, do versículo 3 ao versículo 7. Por que a gente fala desse encontro? Porque nesse encontro, Paulo ele vai falar com esses discípulos acerca do batismo em nome de Jesus Cristo. Porque esses discípulos, na época, só conheciam o batismo de João Batista, que era o batismo de arrependimento. E que naquela época, João Batista pregava que era chegado um reino de Deus, o reino dos céus.
Então essa era a pregação: arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino dos céus. Então eles conheciam o batismo de João, e não o batismo em nome de Jesus Cristo. E aí Paulo explica sobre essa diferença, não explica que há dois batismos, só que a partir daquele momento se batizava em nome de Jesus Cristo. É isso que Paulo quer trazer, e você vai entender isso melhor em Atos 19, de 3 a 7. Paulo também prega durante 3 meses na sinagoga na cidade de Éfeso. Está em Atos 19, versículo 8. Paulo adverte e motiva a igreja de Éfeso. Está lá em Atos 20, de 28 a 31. Paulo também explica, e já no livro de Efésios, Paulo explica, a partir do capítulo 1, do versículo 3 ao 14, Paulo explica sobre o plano de redenção. Ele explica por que Jesus veio e qual era o plano que Deus tinha para essa vinda de Jesus. E aí você conhece que é a redenção, o resgate das nossas vidas, que antes vivíamos sobre a lei do pecado, né? Cristo vem na terra para nos resgatar de uma vida em pecado e abrir a nossa... na verdade, nos dar uma oportunidade, a partir do momento que nós confessássemos Ele como o Senhor e Salvador, nos darmos a oportunidade de sermos salvos, ou seja, um plano de redenção. Paulo explica isso em Atos, livro de Efésios, capítulo 1, de 3 a 14. E Efésios 4, de 1 a 16, que também nós falamos, Paulo vai explicar sobre o propósito de Deus para a igreja e para as nossas vidas. Amém? Então isso foi o que a gente falou na aula 1. Consulta lá o vídeo para que você seja contextualizado. Seguindo para a aula de hoje, a gente vai falar de alguns tópicos. O primeiro tópico, primeiro eu vou dizer o que a gente espera alcançar com essa aula de hoje. Com essa aula de hoje, a gente espera refletir a respeito da nossa nova posição em Deus. Você vai entender isso quando a gente começar a ler os textos. Evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica. Amém? Uma vida onde Cristo é o centro dela. E também reconhecer o papel do Espírito Santo no plano de salvação. A gente vai entender isso também nessa aula de hoje. Então vamos lá. Em Efésios 1, do versículo 3 ao 4, abra aí na sua Bíblia. Vou dar um tempo para você abrir. Efésios 1, versículo 3 e 4. Vai falar da nossa origem. Amém? E também, se você puder, já marca aí na sua Bíblia Salmos 119, versículo 16. Então, são 2 textos que a gente vai abrir agora no início. Efésios 1, do capítulo 3 ao capítulo 4, e Salmos 139, versículo 16. Efésios 1, versículo 3, 4, Salmos 119, versículo 16. Vamos lá para Efésios 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então aqui são 2 versículos, a gente entende muita coisa. O primeiro, que é o versículo 3, ele está dizendo o seguinte: que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha que coisa interessante. Aqui, Paulo não vem prometer bênçãos materiais, Paulo não vem prometer nada que fosse humano, nada que estivesse vinculando a carne. Paulo vem dizer que o Senhor nos elegeu nele para que nós recebêssemos bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, Paulo já veio nos apresentar aqui nesse primeiro versículo, versículo 3 de Efésios 1, uma natureza espiritual e uma promessa nas regiões celestiais. E aí a gente vai para o versículo 4, que diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que ele criasse o mundo, o Senhor já tinha pensado em mim e em você. Olha que coisa maravilhosa. Então, antes de criar o mundo, ou seja, antes de criar a nossa habitação terrena, ele já tinha pensado em nós. Na verdade, ele já sabia tudo sobre a nossa vida antes mesmo de nós nascermos. E aí a gente consegue entender isso lá em Salmo 139, 16. Mas antes, eu quero aqui no versículo 4 de Efésios 1, dizer para vocês que ele nos elegeu nele, mas olha como continua o versículo: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, aqui ele diz para a gente o seguinte: olha, você precisa ser santo e precisa ser irrepreensível. Essa é uma busca.
É algo que você tem que buscar como um propósito no seu dia a dia. E, além disso, ele diz que tudo isso só acontece em amor. E em diversos outros textos, Paulo ressalta a necessidade que tudo acontece em Deus através do amor. Então entenda que o amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos é algo que tem que ser real na nossa vida. O servir a Deus precisa ser em amor. Amar o próximo, uma vida em amor. Amar a Deus, uma vida em amor. Então tudo isso acontece se nós amarmos a Deus, amarmos ao próximo e vivemos uma vida em amor. Então, nada mais atual para nós nesses dias do que vivermos uma vida em amor, em termos empatia ao nosso próximo. A gente vive um momento difícil no nosso país, onde muitas pessoas só estão pensando nelas próprias, mesmo estando em quarentena, muitas vezes na presença da família, as pessoas não conseguem se amar. As pessoas olham umas para as outras e pensam, poxa, não vejo a hora de voltar a trabalhar, não aguento mais ficar dentro de casa. E é um momento em que a gente tem que amar, olhar para a nossa esposa, olhar para os nossos filhos e aproveitar esse momento. Então tudo em Deus vai acontecer através do amor, porque Ele é amor. Deus é amor. Amém? Então vamos lá para o Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, ainda sem forma. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem eu ainda uma delas havia, ou uma delas sabia, ou uma delas tive consciência. Então presta atenção, Deus escreveu já tudo que vai acontecer na sua vida no livro dele antes mesmo de você ser formado. Antes dele te formar, ele já tinha escrito tudo acerca da sua vida. Mas aqui entra um ponto crucial. Ele escreveu tudo, está tudo escrito lá. Mas você tem a opção de viver com o teu livre-arbítrio, viver com as tuas escolhas. Então você tem a opção de viver aquilo que Deus escreveu sobre a sua vida e você tem a opção de viver aquilo que você deseja viver. Uma vida na carne ou uma vida no espírito. É isso que eu quero trazer para você nesse texto. E como é que eu faço para viver aquilo que Deus escreveu no livro dele sobre a minha vida? Vivendo através do Espírito Santo, vivendo através do Espírito que habita em mim. Ou seja, o Espírito que Deus colocou em mim comunica com o Espírito Santo. Então, se você tiver uma ligação, um relacionamento com Deus, você consegue viver aquilo que Deus escreveu sobre você no livro dele. E isso é muito sério. Então, a minha oração pela manhã tem sido a seguinte: eu queria te convidar, a partir de amanhã, segunda-feira, quando você acordar, você fazer a seguinte oração: Senhor, eu peço ao teu Espírito Santo que habita em mim que me oriente e me dê forças para eu viver exatamente aquilo que o Senhor escreveu no seu livro sobre a minha vida. Eu não quero viver nada diferente, mas eu preciso que o teu Espírito Santo me ajude a viver o que tu escreveu no seu livro sobre a minha vida. Essa é a oração que eu tento fazer todas as manhãs. Porque quando eu saio do trabalho, ou nesse momento que a gente está em quarentena, quando eu começo o meu dia, eu penso que eu devo viver e quero viver aquilo que o Senhor escreveu no livro dele sobre a minha vida. Isso é muito sério, porque isso me remete a uma vida no espírito e não uma vida na carne, não uma vida querendo satisfazer somente as minhas vontades. Amém? Então vamos lá, dando sequência, em Efésios 2, do versículo 11 ao 13, vai falar de quem nós éramos e de quem nós somos hoje, né, nesses versículos de 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios, na carne, e chamados à incircuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão, feitas por mão dos homens. Ou seja, mesmo na carne, eles achavam que já eram alguém que estava numa aliança correta com o Senhor. E aí continua o texto: que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Que promessa é essa? A vinda de Cristo Jesus, a vinda do Messias, a morte de cruz, o plano de redenção. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe,
já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ou seja, aqui Paulo está ensinando a igreja que estava na cidade de Éfeso que era através do sangue de Cristo que nós nos aproximaríamos a Ele. Porque o sangue de Cristo, vertido na cruz, pagou o preço que nós precisávamos para que nós fôssemos livres da lei do pecado e vivêssemos pela lei do Espírito Santo. Entrássemos num ambiente de graça, e a gente vai falar um pouquinho mais no próximo tópico sobre graça. Então, hoje a gente já não está mais vivendo uma vida debaixo do jugo do pecado. Cristo Jesus nos deu a oportunidade, através da morte de cruz, que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados e não vivêssemos mais debaixo do jugo do pecado. Amém? Então vamos falar um pouquinho agora em Efésios 2, de 8 a 10, sobre a graça. Então, o que é graça? Graça é um favor imerecido. Tá? Então, uma das traduções que a gente vai ver graça é favor imerecido. Tá? E aí, vamos ler Efésios 2, de 8 a 10, para entender isso aí. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então tem um caminho para eu ser salvo. É por meio da fé. Então, Paulo já apresenta o caminho para a minha salvação, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, por que é um dom de Deus? Porque Cristo morreu na cruz para que eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos salvos. Então, não vem de nós. E aí ele continua. Não vem das obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é o quanto mais eu faço para Deus que aumenta o meu nível de salvação. Não adianta, não é pelas obras. Pelas obras que eu faço, obras do Espírito, não pela carne, eu faço porque eu entendo que eu preciso viver uma vida no Espírito. Eu preciso ter uma vida de transformação. Eu preciso abandonar o que eu fazia antes de ter uma nova identidade em Cristo e viver uma vida nova em Cristo. Então, essas obras vão mostrar que eu estou seguindo um caminho diferente do que eu seguia antes. Né? Então, a palavra de Deus diz que pela árvore, pelo fruto se conhece a árvore. Então, pelas obras, vão conhecer quem nós somos. Então, se antes eu era mentiroso e hoje eu não minto mais, então, logo, as pessoas vão ver mudança em mim. Então, se antes eu tinha uma vida totalmente desalinhada com a palavra de Deus e hoje eu caminho numa vida alinhada com a palavra de Deus, as pessoas vão ver isso em mim. Mas isso não garante a minha salvação. O que garante a minha salvação a gente vai ler no próximo texto, em Romanos 10, 9 e 10. A gente vai chegar lá. Se você quiser ir abrindo, você já pode abrir o texto da palavra de Deus em Romanos 10, do versículo 9 ao 10. Então vamos lá. Porque somos feitos, versículo 10 de Efésios 2, porque somos feitos, feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha, Deus nos direcionou para boas obras, preparou boas obras para que nós caminhássemos nela. Então nós somos aqui feituras de Deus, ou seja, criados em Cristo Jesus para boas obras. É isso que diz o texto. Então qual é a diferença de graça para misericórdia? Primeiro nós aprendemos que graça é um favor imerecido. Então o que eu entendo de graça? Graça é quando eu recebo de Deus tudo aquilo que eu não merecia. Então se fosse por merecimento, eu não receberia a salvação, porque eu não fiz nada para ser salvo. Quem fez foi Cristo Jesus. Cristo morreu na cruz por mim, por você, para que nós tivéssemos direito a uma vida eterna, a salvação. Então, a graça é quando eu recebo de Deus aquilo que eu não mereço. Por isso que ele é um favor imerecido. E o que é a misericórdia? A misericórdia é quando eu recebo de Deus, quando eu não recebo, perdão. Misericórdia é quando eu não recebo de Deus tudo aquilo que eu merecia. Então, eu merecia tudo de ruim para a minha vida, porque eu sou um pecador, né? Davi mesmo fala, em pecado eu fui concebido, né? Nós vivíamos uma vida em pecado antes de conhecer a Cristo Jesus, então eu não merecia nada além do que juízo para a minha vida. Mas Deus não pode anular a morte do Filho dele na cruz. Então, a partir da morte de Cristo na cruz, ele nos deu o direito de nós termos a vida eterna. Então eu só tenho a vida eterna por conta da graça. Porque se Deus não fosse misericordioso sobre a minha vida, e não houvesse o sacrifício de Cristo na cruz, nós seríamos fulminados, não estaríamos mais aqui para conversar, por conta do nosso pecado.
Amém? Então, se nós entramos num ambiente de arrependimento em Cristo Jesus, nós nos arrependemos do nosso pecado. E aí a gente vai ler em Romanos agora, para a gente contextualizar isso que eu estou falando. Lá em Romanos 10:9, vamos lá. Romanos 10:9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então há uma condição. Se eu confessar a Cristo Jesus e em meu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, então olha aí, eu preciso confessar Jesus com a minha boca como meu único e suficiente Salvador. E eu preciso crer no meu coração de que Jesus o ressuscitou dos mortos. Então, se isso acontecer, eu serei salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se eu entro num ambiente de arrependimento, eu me arrependo dos meus pecados. Entro num ambiente de arrependimento. Eu atraio a graça para a minha vida quando eu me arrependo dos meus pecados. Quando eu confesso Jesus com a minha boca. E creio no meu coração de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí eu entrei no ambiente de salvação. Aí eu entendi o plano de redenção, o plano salvador de Deus através da vida de Cristo para a minha vida, e eu entrei nesse ambiente de salvação. Então, por que não é por obras? Porque eu não fiz nada para isso. O que eu tenho que fazer? Confessar Jesus com a minha boca e crer que Deus o ressuscitou. Então, esse é o pré-requisito. Agora, por obras, eu não consigo ser salvo, eu não obtenho essa salvação. Amém? Seguindo um pouquinho mais, para a gente já caminhar para o final. Efésios 1, do versículo 13 ao 14, vai falar que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança em Cristo. O que é isso? Vamos ler aqui o texto, Efésios 1, de 13 a 14. O Espírito Santo é o penhor, preste atenção. Versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, a partir do momento em que eu confesso Jesus com a minha boca e creio no meu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, o Espírito Santo habita em mim. Eu sou selado pelo Espírito Santo. Que a partir disso, o Espírito Santo, olha o versículo 14, ele é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Então, o que é penhor quando a gente olha no dicionário penhor? Penhor ele também pode ser um sinônimo de garantia ou segurança, ou seja, quem está hoje dentro de nós sendo o mediador de uma vida na carne e uma vida no espírito e o garantidor da herança e da promessa que nós temos em Cristo Jesus. É o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele nos lembra a todo tempo do sacrifício de Jesus na cruz. Ele nos lembra de quem nós éramos e quem nós somos. E ele também, se nós dermos ouvido a ele, lembrando que ele habita em nós, ele também nos adverte quando nós estamos seguindo um caminho errado. E isso é maravilhoso quando a gente entende isso numa vida no Espírito. A gente vai tomar uma decisão errada, a gente vai destratar alguém, falar algo que não devia, e aí o Espírito Santo aqui dentro do nosso coração fala, cara, releva isso. Poxa, Ramiro, não faz isso não. Segue uma linha diferente. Cara, você até tinha razão, mas em Cristo você tem que abrir mão do direito de ter razão. Porque quando Cristo fala, olha, quando alguém te esbofetear, dê a outra face, é abrir mão do direito de ter razão. Se nós pensássemos na carne, como o mundo pensa, seria, olha, te bateu, você tem o direito de revidar. Mas o Espírito Santo aqui vai falar dentro do seu coração e vai dizer, cara, não faz isso não. Não faz isso não. Então ele está o tempo todo aqui dentro de nós, nos advertindo, olha, não segue essa linha, que essa linha é uma linha de morte. É uma morte espiritual, é uma vida na carne. Segue essa linha aqui para você viver uma vida no Espírito. Então, ele é o penhor, é a garantia do plano de redenção. Ou seja, hoje o Espírito Santo está na terra, e aí se a gente abrir em João, do versículo 16 ao versículo 17, a gente vai ver isso. O Espírito Santo hoje está na terra com alguns papéis importantes. Um deles é de garantir o plano de salvação, ou seja, ele está aqui dentro de nós para dizer para nós todos os dias que é possível sim viver uma vida no Espírito, é possível sim viver uma vida longe do pecado, é possível sim continuar seguindo no plano de salvação que Deus tem para mim e para a sua vida.
Então vamos ver lá, João 14, 16 e 17 e caminhar para o final. 16. Eu rogarei ao Pai, isso é Jesus falando, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque o mundo vive uma vida na carne. O mundo que Jesus estava falando eram todos aqueles que não criam em Cristo Jesus, que não criam em Cristo como o Messias. Então, se você não crê em Cristo como o Messias, como o Salvador, você não pode receber o Espírito Santo. É isso que Cristo está dizendo. E aí, no 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o reconhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Presta atenção, ele habita convosco. Ou seja, os discípulos estão olhando para Jesus. Ele habita convosco. Por que ele habita convosco? Porque Jesus na terra, ele era Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade estava nele. Quando Jesus é batizado, desce sobre ele a pomba. Então, quem é essa pomba? É o Espírito Santo que desce sobre a vida dele. E a partir disso, a Trindade está nele. E aí ele fala, olha, ele habita convosco. Ei, sou eu estou habitando com vocês. E eu estarei em vós. Como? Através do Espírito Santo. Então entenda o papel do Espírito Santo no plano de redenção. Ele está em vós para te lembrar todos os dias, para te consolar, para te ajudar, para que você continue seguindo uma vida no Espírito, uma vida alinhada com os princípios bíblicos, uma vida alinhada com a palavra de Deus. Amém? Então, para a gente concluir, o que nós falamos hoje? E aí eu peço a você que você faça uma revisão, leia os textos. Se tiver dúvida, coloque as dúvidas aqui nos comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube, para a gente estar vendo realmente se a gente está alcançando o objetivo que a gente espera. Então, o que nós falamos hoje? Sobre a nossa origem, o que éramos antes do plano de salvação e redenção de Cristo, o que somos hoje com uma vida em Cristo, salvação alcançada somente pela graça, lembrando de Romanos 10:9, confessando com a boca e crendo com o coração. E nós falamos também do Espírito Santo como penhor, a garantia da nossa herança, ou seja, a garantia de que nós, se estivermos nele, nós alcançaremos o plano de salvação. Amém, igreja? Eu quero agradecer muito, muito mesmo pela atenção de vocês e dizer que é sempre um prazer estar com vocês, mesmo que online, e agradecer pela oportunidade de estar entrando na sua casa nessa manhã. Amém? Um grande abraço a todos, um ótimo domingo e uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amém.